Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, uma sequência de aulas que nós vamos começar aqui no YouTube. A ideia de estudar bioenergia é a gente poder passear por todo esse campo, não só da energia em si, mas também da espiritualidade. A bioenergia, ela engloba tudo. Tudo no mundo é energia. Então, quando a gente fala de bioenergia, a gente está falando da energia da vida, a nossa energia. Então, nessa série de aulas que nós vamos ter aqui, a ideia é trazer muitos conhecimentos que eu vivi na prática, que eu vivencio também, e muitas coisas que eu já estudei também de grandes autores, inclusive vou dar referência de autores para vocês aqui também para a gente estudar. A ideia desse nosso programa não é querer convencer ninguém, você não precisa acreditar em nada daquilo que a gente está falando aqui, muito pelo contrário. Aqui a ideia é a gente estudar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre energias, de uma forma aberta, universalista, tentando ao máximo possível transitar por todas as linhas de ensinamento, de conhecimento, porém, sem ficar preso a linha nenhuma. Eu acho que, e a linha que eu sigo eu acho que todo conhecimento ele tem que ser aberto e aproveitado. Nenhum conhecimento ele pode ter limite. E quando a gente fica preso a alguma linha de conhecimento, alguma filosofia ou algum grupo, eu acho que a gente acaba limitando o conhecimento. E conhecimento limitado, para mim, na minha visão, não é uma coisa boa. Então, a ideia aqui é justamente para aquelas pessoas que estão buscando entender, assim como eu busco diariamente, né, sobre as questões espirituais, a espiritualidade sem nenhum vínculo com religião, mas isso não impede também que a gente navegue pelos conhecimentos religiosos e a gente tire proveito e ensinamento desses grupos também, que há muito ensinamento também. Porém, repito, a gente não vai ficar preso a linha nenhuma. Então, aqui a ideia é transmitir um conhecimento, compartilhar conhecimento, para que juntos a gente possa aprender. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui, ninguém é mestre de ninguém, nem é o intuito nosso ser mestre de ninguém. Eu acho que, muito pelo contrário, todos nós precisamos ser mestres de nós mesmos. Nós precisamos nos tornar as nossas próprias referências. E isso a gente só consegue através do estudo, da boa vontade, da gente se abrir verdadeiramente para o conhecimento. E o conhecimento, além de toda a bagagem de informação, de sabedoria que ele traz um outro recurso muito interessante para a gente, que deixa a gente independente. A gente cria a independência nossa, a independência pessoal, a independência espiritual. E é isso que é a ideia aqui do nosso trabalho. É que cada um de vocês que estão aqui assistindo, que tem interesse por esses assuntos, que gostam de estudar sobre isso, alunos, professores, entusiastas, pessoas que realmente estão empenhadas em melhorar suas vidas através do conhecimento e que não fique buscando ferramentas milagrosas na mão de outras pessoas e muitos charlatões que existem por aí, que infelizmente existem. Então, a ideia é que cada um possa ser mestre de si mesmo, possa ser sua autorreferência e que a gente fique individual, nos tornamos individuais e independentes. Né? A gente pode transitar por todas as linhas de conhecimento, podemos frequentar todos os grupos, porém, a gente não vai ter mais aquela dependência que eu vejo muito por aí ainda. E a forma que a gente tem de fazer isso é justamente estudando. Então, esse estudando bioenergia, a ideia é essa, que acrescente algo para vocês, baseado naquilo que eu venho vivenciando, que eu venho estudando, e que vocês também possam contribuir comigo, através aqui dos comentários, deixando aqui nos comentários, a gente faça essa troca de conhecimento, de pontos de vista, e que o que servir para você aqui, você pega, agrega e acrescente ao seu conhecimento. E o que não fizer sentido, você não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa atacar o outro, simplesmente descarta e siga a sua linha. E o principal, não fique preso também somente aqui aos nossos conhecimentos, né? Não fique preso aqui à nossa linha de raciocínio. Absorva aquilo que faz sentido para você, agregue ao seu conhecimento e tente criar a sua própria verdade, o seu próprio caminhar espiritual. Então, essa é a intenção aqui do nosso trabalho, é compartilhar conhecimento, somente isso. Né? Não quero convencer ninguém de nada, não quero que ninguém acredite em nada, apenas vivencie a sua própria espiritualidade e se a gente puder te acrescentar alguma coisa aqui de conhecimento, será já de muita valia para a gente, tá bom? E hoje a gente já vai começar com essa temática que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o despertar espiritual e o desenvolvimento parapsíquico, que muitas pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra, justamente por conta daquilo que a gente está falando aqui. As pessoas não querem estudar, não querem buscar se desenvolver, entender
Elas querem sempre uma ferramenta fácil para solucionar os seus problemas, buscar em alguém que já esteja, que elas coloquem um olhar de mestre, de guru, para que essa pessoa resolva o seu problema. E nessa vida, pessoal, não existe isso. Se nós estamos aqui encarnados, é porque cada um precisa trilhar o seu caminho individualmente. Lógico, vão ter pessoas que vão poder te ajudar nessa caminhada, claro que sim, mas agora você depositar toda a sua confiança, toda a sua vontade de melhorar, de expansão na mão de outra pessoa, isso não vai acontecer. Cada um é responsável pela sua própria evolução. Esse é o grande lema da nossa encarnação, né? Esse é o grande objetivo da gente estar aqui encarnado. É que cada um trilhe o seu próprio caminho, um auxiliando o outro dentro da medida do possível, claro que sim, mas porém cada um com a sua responsabilidade. E essa questão do desenvolvimento espiritual e o despertar espiritual, o desenvolvimento parapsíquico, uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Elas acham que o despertar espiritual ele vai estar vinculado com alguma atividade parapsíquica. Que atividade parapsíquica é essa, Igor? Uma mediunidade, uma clarevidência, né? Uma experiência extracorpórea, que são as projeções astrais, ou os desdobramentos, para quem é mais ligado à linha do espiritismo. Então, as pessoas, como isso é uma situação que ela não faz parte dos nossos 5 sentidos naturais, quando a gente encontra uma pessoa que é clarividente, que tem alguma atividade parapsíquica dessa, a gente sempre tende a colocá-los como em outro patamar, uma pessoa mais evoluída espiritualmente, e na verdade não tem nada a ver. A gente precisa entender, e eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, para a gente poder conversar sobre essa questão. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o despertar espiritual e o desenvolvimento parapsíquico. Eu quero começar, primeiramente, falando do desenvolvimento parapsíquico, tá? Que são as capacidades anímicas que nós temos, pessoal, todos nós. Todos os seres que estão aqui encarnados, todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma capacidade. A diferença é que uns já possuem essas capacidades um pouco mais desenvolvidas desde cedo, até de forma involuntária, e outros passam a desenvolver essas capacidades ao longo da sua vida, estudando e buscando, e outros, muitos, acabam passando toda essa encarnação, a vida da pessoa toda, sem sequer trabalhar nenhum tipo de parapsiquismo. Porque, na verdade, quando a gente fala de parapsiquismo, a gente precisa entender o seguinte: os 5 sentidos que nós temos, ele é referente ao nosso corpo físico. Só que nós não somos nosso corpo físico, todos nós sabemos disso, né? Nós somos somos espíritos que estamos tendo uma vivência aqui na matéria, né? Então a gente já parte desse princípio. Logo, esse corpo físico aqui, ele não é a nossa morada verdadeira. Nós não somos isso aqui. Nós estamos com essa roupagem nessa encarnação. E esse corpo físico nosso aqui, ele detém desses 5 sentidos que nós já conhecemos. Porém, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem muito outros sentidos que vão além desses sentidos nossos do corpo físico. E aí que entram os parapsiquismos, né? A paranormalidade, que as pessoas acham que é um dom, que são pessoas escolhidas, que na verdade não tem nada a ver com isso. Todos nós somos capazes disso. Eu repito, uns desenvolvem, ou já têm desenvolvido, baseado em fruto até de vidas passadas, que já foi um caminho que a pessoa veio fazendo, e outros vão desenvolver ao longo da vida, ou nem sequer vão desenvolver. Isso faz parte da evolução consciencial de cada um. Mas o importante a gente frisar é que nenhum desses sentidos paranormais, que a gente coloca como algo sobrenatural, não é que a pessoa é uma escolhida, uma beneficiada por Deus, pelo divino. Claro que não. Isso é uma capacidade que todos nós temos. Isso a gente precisa entender, e com isso a gente já começa a quebrar um pouco essa coisa de ser uma coisa sobrenatural, que a pessoa ela é diferente das outras. Claro que não. É apenas um caminho que a pessoa fez de desenvolver aquilo ali. E que todos nós precisamos fazer, e uma hora nós vamos fazer também. Tá certo? Então, voltando aqui ao compartilhamento da tela, o desenvolvimento parapsíquico, que está aí envolvido a mediunidade, a clarividência, a ativação de chakras, que é quando você começa a trabalhar as energias, né? O próprio processo de meditação, ele é um processo que você consegue trabalhar esse parapsiquismo seu, você começa a ficar sensível às energias, então você começa a sentir os chakras, que seria a ativação dos chakras, né? Então, toda essa característica parapsíquica,
ela é anímica de cada um de nós. Todos nós temos essa capacidade para fazer e desenvolver. Agora, não necessariamente a pessoa que tem um desenvolvimento parapsíquico, ela estará com o seu despertar espiritual, propriamente dito. Né? Porque vamos ver aqui na parte de cima aqui do despertar espiritual, o que ele diz aqui? Ó, o despertar espiritual ele engloba o quê? Uma sabedoria, discernimento, uma paz de espírito, o amor, a paciência, a lucidez, compreensão. E são algumas características que eu citei aqui, só para a gente poder entender. Mas isso vai estar relacionado diretamente com a evolução da pessoa. Isso independe da pessoa ter alguma capacidade parapsíquica ou não. O parapsiquismo ele é apenas uma ferramenta para que você consiga atingir todas essas características aqui que são, na minha visão, a obrigação que todo ser humano precisa desenvolver para você fazer a sua evolução. Por isso que o despertar espiritual ele está relacionado com a evolução e não com ferramenta mediúnica, clarividência, experiência extracorpórea, com parapsiquismo. O parapsiquismo ele é uma capacidade que todos nós temos, faz parte dos nossos sentidos do espírito, vamos dizer assim, da alma. Então, quando uma pessoa ela é uma médium, por exemplo, um clarividente, ela pode ser um clarividente, mas não necessariamente ter um despertar espiritual. É por isso que nós vemos muito comum por aí médiuns, clarividentes, que utilizam da sua capacidade parapsíquica para fazer o mal, para trabalhar para a coisa errada, né? Para se aproveitar de pessoas, como já vimos diversos casos, até na televisão mesmo, de médiuns famosos que foram desmascarados, envolvidos com assédios, enfim. Por quê? Porque simplesmente ele tinha uma capacidade parapsíquica desenvolvida, mas não necessariamente ele tinha um despertar espiritual. Ele não tinha esse compromisso de consciencial, de abertura consciencial, embora, sim, as capacidades parapsíquicas sejam belas ferramentas para você fazer a sua evolução consciencial, mas não necessariamente a pessoa que está ali desenvolvida, com o seu desenvolvimento parapsíquico, ela vai ter o seu despertar espiritual. Por quê? O despertar espiritual ele é um processo que acontece natural, é um caminho, é um percurso que a gente vai fazendo, né? Através de muito estudo, de você começar a perceber se você tem uma capacidade parapsíquica, isso te auxilia a você fazer esse despertar espiritual, porque um clarividente ele consegue enxergar além do campo físico, então ele consegue compreender que o mundo físico ele vai muito além desse materialismo nosso aqui, está envolvido outras coisas no campo invisível, vamos dizer assim, né? Você passa a entender mais o outro, você passa a compreender as energias, você consegue compreender o ser humano de forma integral, não só de forma física. Então, isso por si só, a própria experiência extracorpórea, que é a projeção astral, é uma ótima ferramenta para também fazer essa abertura consciencial da pessoa. Mas a experiência por si só, sem o estudo, sem a didática, sem a lucidez de conhecimento humano, de comportamento, nada vai adiantar. Não adianta a pessoa não ter uma moralidade e sair do corpo, porque ela vai sair do corpo e vai acabar utilizando essa capacidade que ela tem para o mal, para trabalhar para o mal. Então, o parapsiquismo nada tem a ver com evolução consciencial. A evolução consciencial é um percurso que cada um faz diariamente de se conhecer. Primeiramente, tem que se autoconhecer, conhecer as suas deficiências, conhecer as suas necessidades, o seu composto emocional, trabalhar todas essas questões, trabalhar as relações com o outro. A evolução consciencial, o despertar espiritual, ele acontece aqui, no campo da matéria, no nosso relacionamento diário com as pessoas. É aqui que a gente vai começar a trabalhar nosso despertar espiritual. E aí sim, você pode utilizar as ferramentas parapsíquicas para te auxiliar nesse autoconhecimento. Isso sim é uma ótima ferramenta que você consegue se relacionar tanto com o mundo físico como no mundo extrafísico. Então, o seu campo de pesquisa e de estudo ele abrange muito. Então, com isso sim, você através das ferramentas parapsíquicas, utilizando a mediunidade, uma clarividência para fazer o bem, para auxiliar o outro, automaticamente você começa a caminhar
nesse despertar espiritual e você vai adquirindo cada vez mais sabedoria, discernimento, o amor, você passa a trabalhar mais na frequência do amor, você passa a atrair também espíritos, amigos para o seu lado, que te auxiliam no processo, né? É a mesma coisa se você pegar uma pessoa que quer desenvolver clarividência, que é totalmente, que não tem moralidade nenhuma, você pergunta, por que você quer ser um clarividente? Ah, porque eu quero ver o que está acontecendo nos bastidores e conseguir ler a aura das pessoas e enganar as pessoas. Ora, isso não tem nada a ver com a evolução consciencial e nem por causa disso a pessoa não pode desenvolver a clarividência dela. Claro que pode. Agora, é diferente de uma pessoa que está estudando, de um estudante que está buscando ali entender a clarividência, buscar uma clarividência para poder auxiliar outras pessoas, que ela sabe que através da clarividência ela pode se melhorar, ela pode auxiliar outras pessoas também. Então, quer dizer, é uma outra ótica, é uma outra ideia que ela quer trabalhar a clarividência. É para um bem comum, para um bem coletivo. Aí sim ela começa a caminhar nessa senda do despertar espiritual. Ela automaticamente ela vai se despertando porque ela se preocupa com o outro, com o coletivo, com a natureza. Então, isso é o despertar espiritual. Você ter um desenvolvimento parapsíquico não tem nada a ver com você despertar espiritual. Você pode sim ter uma clarividência, ser um médium, ter experiências extracorpóreas, que não necessariamente você vai ter ali a moralidade, a ética, a compreensão, a lucidez para poder lidar com o outro e lidar com a sociedade como um todo. Então, essa é uma grande diferença e você vê isso muito claramente. Por exemplo, se você anunciar um curso, olha, estou anunciando aqui um curso aqui de magia, disso, daquilo, venha desenvolver sua clarividência. Vai estar assim de gente querendo participar. Agora, se a gente fizer um curso para trabalhar o comportamento humano, o autoconhecimento, a parte moral, poucas pessoas vão se interessar, né? As pessoas querem muito isso, quer muito misticismo, quer muita magia, quer ver o sobrenatural, porque acham que através disso elas vão conseguir melhorar a vida delas, até materialmente falando, num sistema até egoísta de se viver. Então, não é dessa forma que a espiritualidade ela vai trabalhar e vai atuar na vida da pessoa. Então, se a gente quer trabalhar para o bem, crescer, evoluir consciencialmente, a gente tem que começar primeiramente aqui, no nosso dia a dia, nas nossas relações, se conhecendo principalmente, trabalhando o seu autoconhecimento, ficando independente, sendo o seu próprio mestre. Não tem problema nenhum você seguir uma linha, se você seguir pessoas que você gosta, isso não tem problema nenhum. Isso até acrescenta. O problema é que as pessoas ficam muito dependentes das outras e abre campo também para os charlatões agirem. Né? Você se coloca de bandeja para as pessoas mal intencionadas poderem agir em cima daquilo ali. Né? Então é importante a gente fazer um percurso de esclarecimento, de conhecimento, de troca, não viver a nossa vida somente para a gente, no nosso mundinho. A gente precisa, a nossa vida é relacionamento. A gente tem que estar preocupado em melhorar a nossa vida sim, mas se preocupar também em melhorar e contribuir com o crescimento do outro. Essa é a maior ferramenta espiritual que a gente pode ter. É a gente conseguir se comprometer com a gente e que esse comprometimento com a gente consiga devolver algo para a sociedade, consiga ajudar o outro de alguma forma. Aí sim você vai estar trabalhando com a frente do bem, trilhando um caminho de consciencial bacana, de crescimento. E aí eu até digo para você, automaticamente você vai começar até a desenvolver as capacidades parapsíquicas. Você começa a perceber que a trajetória que você faz, ela vai ter como objetivo final, você vai acabar desenvolvendo sim essas capacidades parapsíquicas. Então, se você tem interesse em se fazer um desenvolvimento parapsíquico, de clarividência, de mediunidade, caso você já tenha ou não, o importante é sempre trilhar o caminho do conhecimento, o caminho do bom senso, da ética, da moralidade. Não a moralidade só física, mas a moralidade espiritual, a moralidade pessoal, emocional, você trabalhando o seu autoconhecimento, você se descobrindo, você se melhorando, que automaticamente você vai surgir em você até essa necessidade de querer ajudar o outro. Você começa a se preocupar mais com o outro. Então, para você saber se você está nessa linha ou não, poxa, mas será que isso que eu estou fazendo é uma coisa bacana? Você vai saber. Isso que você faz, você tem vontade de auxiliar o outro também, de compartilhar com outras pessoas, de auxiliar outras pessoas.
seja lá da maneira que for, se isso for uma vontade que já tem dentro de você, você pode ter certeza que você está trilhando ali um caminho bacana. E se caso você não esteja ainda, comece a olhar mais essas questões. O mundo não é só o individualismo que a gente vive. Por mais que o sistema que a gente viva acabe até fazendo com que a gente acabe se afastando, se isolando, até pelas condições de violência que a gente vive, econômicas, enfim. Mas, no geral, o ser humano está aqui para se relacionar. A gente não pode enxergar o outro como uma ameaça. O outro não pode ser uma ameaça. Se você enxerga o outro sempre como uma ameaça, você pode ter certeza que dentro de você, você também é uma ameaça para você. Então, vamos estudar com bom senso, com tranquilidade, tá? Sem ficar se preocupando somente com essas questões parapsíquicas, que isso vai se desenvolver naturalmente. Então, busque, se você quer se melhorar, se você tem interesse nisso, busque bons autores, bons conhecimentos, bons livros, livros que te façam crescer, que te façam refletir. Nunca busque a coisa fácil, o caminho mais fácil, porque não é aí que você vai ter o aprendizado. O aprendizado está justamente ali na forma de você ter que pensar, refletir, analisar, e você descobrir os seus próprios caminhos a serem traçados. E ninguém vai falar isso para você. Tá? Então, busca sempre isso, e isso vai te trazer um avanço consciencial, uma bagagem de sabedoria muito grande. Porque você ficar somente no mundo ali, só lendo muita coisa e sem praticar, você só vai adquirir conhecimento. Você não vai ter a sabedoria. A sabedoria é muito mais do que o conhecimento. A sabedoria ela nasce dentro de você através do conhecimento que você adquiriu. Então, não fique preso somente a muitos estudos, a muitos cursos. É importante fazer? Claro que é. Mas, principalmente, pratique bastante, pratique a sua espiritualidade, pratique bastante a sua evolução consciencial, que é isso que vai fazer no final, que vai fazer a diferença. Tá? E aquilo, pessoal, busque ser sempre mestre de vocês mesmos. Busque sempre ser a sua própria referência. Não abra campo para que aproveitadores, charlatões, se aproveitem das suas fragilidades. Por mais que a pessoa seja um médium, seja um clarividente, enfim, sempre trabalhe para que você se torne uma pessoa independente espiritual. Eu gosto muito de usar esse termo. Independência espiritual, independência emocional, para que nada nem ninguém possa te influenciar nas suas atitudes, no seu crescimento, na sua evolução. Nunca fica preso a ninguém. Navegue por todos os campos, absorva o máximo de conhecimento de todas as linhas que vocês puderem, sem preconceito. Se não falar com você, se não concordar, apenas descarte aquilo, mas não precisa atacar o outro. E é isso. Adquira o máximo, navegue por todos os mares, mas não fique preso a ninguém, porque eu penso que conhecimento ele não pode ter limite. E se a gente ficar preso a alguma doutrina, algum ensinamento, a gente acaba se limitando de alguma forma. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira videoaula. Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês, tá bom? Vamos trabalhar o nosso consciencial, nosso despertar espiritual. O verdadeiro despertar espiritual, ele começa aqui, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas relações primeiramente conosco, a sua relação com você e a sua relação com a sociedade. Essa é a maior ferramenta que você pode ter para você se desenvolver espiritualmente. A clarividência, a mediunidade, não é apenas uma capacidade que você tem, todos nós temos, ninguém é melhor do que ninguém por conta disso. Agora sim, aquela pessoa que consegue unir a capacidade parapsíquica com a sua evolução consciencial, você pode ter certeza que esse tipo de pessoa consegue dar 2 passos bem longos na sua caminhada, na sua evolução consciencial, do que aquela outra que fica ali atrasada usando essas ferramentas para poder se beneficiar, para conseguir só conseguir coisas para você no mundo materialista dela ali, individual. Então vamos estudar, vamos nos desenvolver e que com calma a gente consegue andar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão, a sua dúvida, a sua opinião, tá bom? Se não concordar com algumas coisas que a gente fala aqui, é aquilo que eu falei, descarta, absorva aquilo que serve para você e que acrescente para você na sua caminhada, no seu ensinamento, nos seus estudos. Aqui a gente está aqui para trocar informação, como eu falei lá no início, compartilhar ensinamento
e para aquelas pessoas que estão realmente preocupadas em se evoluir consciencialmente, andar consciencialmente, não para que elas estão só buscando uma brincadeirazinha mística de quero como é que é ser clarividente. Não, aqui é uma coisa, um estudo sério para as pessoas que estão realmente interessadas com o crescimento pessoal, tá bom? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui e te aguardo no próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau.